A névoa rastejava pela estrada vazia enquanto o ônibus avançava lentamente rumo ao interior da Índia, e cada quilômetro parecia mergulhar os passageiros em um silêncio cada vez mais denso, como se algo invisível estivesse acompanhando o veículo pelas margens escuras daquela rota antiga, conhecida entre motoristas como o Caminho dos Ossos, um lugar onde incontáveis viajantes desapareceram sem deixar rastro. E naquela noite, sob o brilho fraco da lua, Rai, o motorista, começou a sentir que não estava sozinho na cabine, pois o retrovisor refletia sombras que não pertenciam a ninguém sentado no ônibus, sombras que pareciam se mover com vida própria, espreitando cada freada e cada desvio da estrada, até que um sussurro abafado se espalhou pelo corredor. A jornada levou o grupo a um vilarejo esquecido, onde um templo erguido de pedra escura se destacava como uma ferida aberta na paisagem, e ao se aproximarem perceberam que ele emitia uma vibração quase imperceptível, como se fosse uma garganta profunda engolindo sons e devolvendo apenas um eco distante. E quando Anaya empurrou a porta enferrujada, notou que o ar lá dentro estava parado, pesado e impregnado de algo que se assemelhava a murmúrios antigos. Enquanto avançava, começou a perceber marcas nas paredes, riscadas como se unhas humanas tivessem arranhado a pedra na tentativa desesperada de fugir de algo que jamais deveria ter sido libertado daquele lugar esquecido pelos deuses. No deserto de Tar, onde as dunas escondem segredos soterrados pelo vento, o grupo ouviu relatos sobre crianças que apareciam ao pôr do sol, sempre caminhando em fila, com roupas antigas e olhos escuros demais para refletir qualquer luz. Diziam que elas chamavam viajantes solitários, e quando alguém aceitava segui-las, desaparecia para sempre entre as tempestades de areia, deixando apenas pegadas que terminavam abruptamente no nada, como se o deserto abrisse a boca e engolisse suas vítimas. Certa noite, ao montar acampamento, ouviram risadinhas infantis circulando as barracas, e quando iluminaram a escuridão com lanternas, viram as pequenas silhuetas paradas, imóveis, encarando o grupo como predadores famintos aguardando o momento certo para atacar. Varanasi, com suas escadarias que tocam o rio Ganges, já era um lugar carregado de histórias sombrias, mas nada se comparava ao velho hotel onde o grupo decidiu passar a noite. Logo ao entrar, notaram que o clima era frio demais para um lugar tão quente, e o recepcionista parecia repetir frases decoradas com um sorriso que jamais alcançava seus olhos. No quarto 108, Priya ouviu passos pesados arrastando-se pelo corredor e, ao espiar pela fresta da porta, viu um homem extremamente alto, com o pescoço torto e o rosto coberto por um pano manchado, caminhando lentamente de quarto em quarto, como alguém que procurava algo ou alguém específico, sempre murmurando o mesmo nome como uma reza perdida. Ao chegarem às ruínas do antigo templo de Somnath, encontraram monges que falavam sobre um ritual proibido realizado apenas quando o mar recuava de forma incomum, revelando uma passagem subterrânea esculpida por mãos desconhecidas. Naquela noite, enquanto o vento uivava como se guardasse memórias de mortos, o grupo viu os monges formando um círculo, entoando cânticos que faziam a terra vibrar, e de dentro da abertura escura algo começou a emergir, uma figura disforme, coberta de marcas que pareciam símbolos vivos, se movendo como carne que respirava por conta própria. Eles perceberam tarde demais que o ritual não era um pedido de proteção, mas um aviso para que ninguém se aproximasse da entidade que estava despertando depois de séculos enterrada. Com a entidade liberada, a noite se transformou em uma caçada desesperada enquanto o grupo corria pela costa tentando escapar do rugido que vinha atrás deles, um som que parecia rasgar o ar e distorcer a realidade, fazendo o chão tremer e o céu escurecer ainda mais. A criatura se movia como uma sombra líquida, mudando de forma a cada investida, e cada vez que alguém olhava diretamente para ela, sentia uma vertigem profunda, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora do corpo, apenas ao alcançarem um antigo santuário abandonado, onde símbolos de proteção tinham sido entalhados em cada pedra, conseguiram frear a aproximação da entidade, mas o silêncio que veio depois não trouxe alívio, apenas a sensação de que aquilo tinha marcado cada um deles para sempre, e que a Índia, com seus relatos macabros, jamais permitiria que escapassem completamente de suas sombras. A estrada estreita cortava a vegetação densa enquanto o calor sufocante parecia dobrar o ar ao redor, e o grupo seguia rumo a uma vila mencionada apenas por um guia local, que jurava que ninguém deveria pisar ali após o pôr do sol. Ao chegarem, perceberam que as casas eram feitas de barro escurecido, e nenhuma fumaça saía das chaminés, como se todos os moradores tivessem abandonado o lugar às pressas, deixando portas entreabertas e utensílios no chão, congelados no tempo. Mas o pior era o
Silêncio que dominava tudo, um silêncio pesado, quase consciente, que dava a impressão de que o vilarejo observava cada passo que eles davam, atento, ansioso e faminto por novas presas. Ao investigarem uma das casas, ouviram passos lentos arrastando-se pela rua de terra, e quando olharam pela janela viram uma figura feminina, com cabelos longos e escuros cobrindo o rosto, movendo-se de costas, como se seus pés estivessem sendo conduzidos por uma força invisível, sem jamais permitir que o corpo se virasse. A cada passo, os joelhos estalavam como ossos quebrando, e ela murmurava palavras desconexas em um dialeto antigo que nenhum deles reconhecia, criando uma sensação de que ali existia algo que ultrapassava qualquer lógica. Quando a figura parou diante da porta da casa onde estavam, todos sentiram o ar gelar, pois mesmo sem virar o rosto, era claro que aquela mulher sabia exatamente onde eles se escondiam. Na tentativa desesperada de fugir, o grupo correu até a praça central, onde encontrou um enorme círculo marcado no chão, coberto por símbolos queimados na terra, como se alguém tivesse usado fogo para desenhar cada traço com precisão ritualística. Ao cruzarem o círculo, sentiram uma pressão indescritível nas têmporas, como se algo fosse arrancado de seus pensamentos, sugando memórias, emoções e até a noção de tempo, deixando-os momentaneamente desorientados, e logo perceberam que aquele círculo não era uma marca comum, mas sim uma prisão, criada para manter alguma entidade confinada dentro dos limites da vila, e que ao atravessá-lo, despertaram algo que havia sido aprisionado por gerações. Enquanto buscavam uma saída, viram no canto de uma viela uma criança parada, encarando-os em completo silêncio, com olhos grandes demais, dilatados demais, e uma expressão vazia que parecia não pertencer a um ser humano. Ao iluminar o menino com uma lanterna, perceberam um detalhe mais aterrorizante: ele não possuía sombra, e cada filete de luz que o tocava parecia desaparecer contra sua pele, como se fosse engolido pela própria existência daquele pequeno. A criança então levantou o braço lentamente e apontou para o grupo, e subitamente todas as portas do vilarejo começaram a se abrir ao mesmo tempo, revelando moradores que surgiam como bonecos quebrados, movendo-se em passos descoordenados, mas todos com os olhos fixos neles. Os moradores avançavam sem pressa, mas com precisão, formando um cerco cada vez mais apertado ao redor do grupo, e quando eles tentaram gritar por ajuda, perceberam que suas vozes simplesmente não saíam, como se o ar ao redor tivesse sido retirado do ambiente. Ao olharem mais de perto, viram que os rostos das figuras estavam completamente lisos, sem olhos, boca ou nariz, como máscaras mal esculpidas que jamais receberam detalhes humanos. Porém, mesmo sem feições, transmitiam uma ameaça clara. Uma intenção de aprisionamento, de manter qualquer estranho preso para sempre naquele vilarejo amaldiçoado, alimentando a entidade que despertara quando o grupo atravessou o círculo de fogo. Em uma corrida desesperada, o grupo seguiu até a entrada da vila, mas encontrou a estrada coberta por fumaça densa, impossibilitando ver qualquer coisa além de um palmo à frente. Atrás deles, os passos das figuras sem rosto ecoavam como tambores lentos, aproximando-se com paciência cruel, enquanto a criança sem sombra surgia à frente, bloqueando a passagem com um sorriso que não deveria existir, pois sua boca inexistente começava a se formar lentamente, abrindo-se como uma rachadura na pele. Num último impulso, arriscaram atravessar a fumaça sem olhar para trás, sentindo mãos invisíveis tentando segurá-los, e quando finalmente emergiram na estrada, perceberam que a vila havia desaparecido completamente, restando apenas o som distante de risadas infantis ecoando entre as árvores. O nevoeiro cobria a estação vazia quando Ragil ouviu o trilho vibrar, mesmo sabendo que nenhuma linha funcionava naquela madrugada. A locomotiva antiga surgiu como um cadáver de metal, janelas quebradas, madeira podre e um apito que lembrava gritos de sofrimento, abrindo suas portas lentamente, como se soubesse seu nome. Mesmo tentando resistir, Ragil sentiu o corpo caminhar sozinho, empurrado por sussurros que prometiam revelar segredos esquecidos nos trilhos, e ao entrar, percebeu que o ar ali dentro parecia mais denso que o mundo exterior, mais pesado e vivo, como se o trem fosse um organismo faminto esperando por sua próxima vítima a cada viagem que fazia por caminhos que não pertenciam ao mundo dos vivos. Nos assentos alinhados, figuras imóveis vestiam roupas antigas e mantinham cabeças inclinadas, sem respirar, sem mover sequer um dedo. Ragil tentava convencer-se de que eram apenas manequins, até ouvir o pescoço de um deles estalar e virar em sua direção, revelando olhos brancos e opacos como vidro sujo. Em seguida, todos começaram a se levantar ao mesmo tempo, produzindo sons secos, como ossos se quebrando a cada passo, aproximando-se lentamente pelo corredor estreito. E, enquanto o trem ganhava velocidade num trilho que parecia levar ao nada,
Ragil percebeu que aquelas criaturas reagiam exclusivamente à sua presença, como se tivessem esperado anos apenas para vê-lo entrar naquele vagão. Ragil correu até a porta para o próximo vagão, mas encontrou fechaduras antigas marcadas com símbolos estranhos, impossíveis de abrir, enquanto os mortos se aproximavam, arrastando pés e deixando marcas negras no piso. Sem saída, olhou pela janela e viu que o mundo exterior não existia mais, substituído por um vazio escuro, como se o trem viajasse entre dimensões. Então, os sussurros no teto ficaram mais fortes, e uma lâmpada transformou-se em um grande olho pulsante que o observava com fome. Naquele instante, a porta proibida se abriu sozinha, rangendo como se o trem estivesse oferecendo passagem, mas o movimento parecia menos um convite e mais uma armadilha prestes a se fechar. O último vagão era iluminado por velas que queimavam com chamas azuladas, e no centro estava o condutor alto, magro, imóvel, com um uniforme impecável, mas sem rosto algum, apenas pele lisa onde deveriam existir traços humanos. Ele ergueu a mão lentamente e apontou para uma pequena caixa metálica repleta de símbolos idênticos aos das portas trancadas. Sussurros começaram a preencher o vagão, implorando que Ragil abrisse a caixa, prometendo respostas para todos os mistérios da locomotiva. Porém, quanto mais ele se aproximava, mais o condutor tremia e mais as velas queimavam de forma estranha, como se uma força muito antiga tentasse impedir que aquela caixa fosse tocada por mãos vivas. Antes que pudesse recuar, Ragil foi empurrado contra a parede, que começou a se contorcer como tecido vivo. Rostos surgiram de dentro da madeira, gritando em silêncio absoluto, presos em expressões de dor permanente. De repente, todos os gritos explodiram ao mesmo tempo, fazendo o trem estremecer como se estivesse prestes a se partir ao meio. Enquanto isso, os passageiros mortos avançavam para dentro do vagão final, deformando seus corpos para atravessar as frestas, e o condutor, agora em pé, estendeu a mão com insistência, deixando claro que, se Ragil não abrisse a caixa, o trem jamais o devolveria à realidade viva. Desesperado, Ragil abriu a caixa, liberando uma luz branca que queimou as criaturas ao redor, mas logo se transformou em sombras que envolveram o condutor, rasgando sua forma até ele desaparecer. O trem começou a se desfazer como fumaça, distorcendo tudo ao redor, enquanto Ragil tentava correr para a porta, sentindo o chão engolir seus pés. Por um instante, viu a estação reaparecer diante dele, como se o trem estivesse tentando devolvê-lo ao mundo real, mas mãos feitas de escuridão o puxaram de volta, apagando sua existência em um único sopro. Na manhã seguinte, a estação estava vazia, exceto por um chapéu antigo de condutor deixado no banco, coberto por poeira e marcado por dedos que pareciam ter se agarrado a ele no último segundo. A cidade de Varanasi parecia dormir quando o relógio marcou 2 da manhã, mas algo estranho começou a acontecer nas vielas próximas ao rio Ganges, onde moradores juravam que, em noites específicas, surgia uma rua que não existia durante o dia. Arjun, um fotógrafo curioso, decidiu comprovar o fenômeno e, ao virar uma esquina que conhecia desde criança, encontrou-se diante de uma passagem estreita iluminada por lamparinas antigas, emitindo um brilho alaranjado que não combinava com a energia elétrica da cidade moderna. Nenhuma construção daquela rua correspondia a qualquer mapa, e as paredes, feitas de pedra negra, pareciam úmidas como se tivessem acabado de emergir da água, exalando um cheiro de terra molhada e incenso queimado há muito tempo. Conforme avançava, Arjun percebeu que o som da cidade desaparecia por completo, substituído por um eco distante de passos que não eram os seus, como se alguém invisível caminhasse bem atrás dele, mantendo o mesmo ritmo, aguardando o momento exato para se revelar. Enquanto explorava a rua misteriosa, Arjun notou que as casas não possuíam portas nem janelas definidas, apenas aberturas escuras que pareciam entradas de cavernas, como bocas esperando para engolir quem ousasse se aproximar demais. Curioso, ele aproximou a câmera de uma das fendas e ativou o flash, mas quando a luz iluminou o interior, seu sangue gelou ao ver dezenas de mãos finas, cinzentas e extremamente longas se retraindo rapidamente para a escuridão, como criaturas fugindo da luminosidade. Ao dar 2 passos para trás, ouviu um sussurro grave vindo do fundo da casa, um som que parecia múltiplas vozes falando ao mesmo tempo, repetindo palavras em um dialeto que ele não reconhecia. Naquele instante, a rua inteira pareceu respirar, as paredes tremeram levemente, as lamparinas oscilaram como velas prestes a apagar, e uma sensação de que algo gigantesco se movia sob o chão começou a tomar conta do ar, fazendo Arjun perceber que aquelas casas não eram estruturas, mas sim algo vivo. Algo muito antigo, esperando o momento certo para se alimentar de qualquer intruso. Ao sentir que estava sendo observado, Arjun girou a câmera para trás e capturou uma figura alta no final da rua, imóvel,
vestindo um manto vermelho que contrastava com o ambiente sombrio. Quando a figura deu um passo à frente, o fotógrafo percebeu o detalhe impossível. O homem possuía 4 braços, 2 cruzados sobre o peito e outros 2 pendendo ao lado do corpo, balançando de forma desconexa com cada movimento. Seus olhos não tinham pupilas, apenas esferas brancas que refletiam a luz das lamparinas como se fossem feitos de mármore polido. A criatura levantou um dos braços e apontou para Arjun, fazendo com que todas as lamparinas apagassem simultaneamente, mergulhando tudo em escuridão absoluta. No breu total, o som dos passos começou a se multiplicar, ecoando pelas paredes vivas, como se dezenas de seres corressem na direção dele. E a figura de 4 braços começou a murmurar um cântico antigo que fazia o chão tremer sob seus pés, como se a rua inteira estivesse acordando de um sono profundo e faminto. A rua ressurgiu em um brilho fraco quando uma única lamparina se reacendeu, revelando Arjun cercado por sombras que se moviam como ondas, contornando seu corpo sem jamais tocá-lo, como se estivessem analisando sua presença. Então, o homem de 4 braços aproximou-se mais, e quando abriu a boca, Arjun percebeu que não havia língua, dentes ou garganta, apenas um vazio escuro que emitia um som semelhante ao vento atravessando cavernas profundas. Com um movimento rápido, a criatura arrancou dentro do manto um pequeno objeto cilíndrico feito de ossos envelhecidos, que começou a girar sozinho em sua palma, emitindo um zumbido contínuo que deixava a cabeça de Arjun pesada e fazia seus pensamentos ficarem confusos. Conforme o objeto girava, todas as sombras ao redor se ajoelhavam, como se participassem de um ritual antigo cujo propósito ele compreendia apenas intuitivamente: silenciar a rua, calar qualquer testemunha, impedir que a existência daquele lugar fosse conhecida por outros. Olhos além dos destinados. Desesperado, Arjun tentou correr de volta para a entrada, mas percebeu que a rua havia se estendido, ficando muito mais longa do que antes, como se estivesse se distorcendo para mantê-lo preso ali dentro. À sua frente, as paredes pulsavam como tecidos vivos, e cada abertura escura parecia observá-lo com uma fome crescente, enquanto as sombras, agora em pé, repetiam o cântico do homem de 4 braços, criando camadas de sons que pareciam se infiltrar pelos ouvidos e se enroscar em sua mente. A figura principal aproximou-se dele com os 4 braços abertos, e Arjun sentiu o ar ao redor ficar pesado, quase líquido, como se estivesse sendo puxado em direção ao centro da rua. Nesse momento, entendeu o propósito daquele lugar. A rua só surgia quando precisava de um novo sacrifício, alguém para manter viva a entidade por trás de suas casas vivas, e ao capturar um intruso, ela garantia que continuaria existindo por mais um ciclo, alimentando-se de sua presença até consumir cada fragmento de sua alma. Quando a entidade avançou para envolvê-lo, Arjun apertou o obturador da câmera em um ato reflexo, produzindo um último flash tão intenso que por um segundo a rua inteira ficou branca, revelando silhuetas distorcidas, rostos impossíveis e o homem de 4 braços recuando com um rugido que parecia vir do subsolo. Aproveitando a abertura, Arjun correu, ignorando a sensação de que mãos invisíveis tentavam agarrar seus tornozelos, até que finalmente viu a saída à mesma esquina de onde havia entrado. Ao atravessá-la, a rua desapareceu completamente, como se jamais tivesse existido, deixando apenas um silêncio profundo e o eco distante do cântico que ainda parecia vibrar dentro de seu peito. Ao verificar a câmera, encontrou apenas uma foto borrada, mostrando um vulto vermelho e 4 sombras sobrepostas, mas o mais estranho foi perceber que, desde aquela noite, sempre que passava por qualquer viela escura de Varanasi, lamparinas antigas acendiam sozinhas, como se o caminho proibido estivesse esperando pacientemente o momento de chamá-lo de volta. A névoa cobria o vilarejo de Malana, criando um silêncio pesado que parecia observar cada passo. Turistas sempre chegavam atraídos pelas trilhas e pelas paisagens, mas poucos sabiam das histórias sussurradas pelos moradores, histórias sobre uma escadaria antiga escondida na encosta, onde ninguém devia pisar após o pôr do sol. Diziam que quem subia aqueles degraus desaparecia, e que à noite era possível ouvir vozes implorando para voltar. Foi nesse cenário que Raul, um explorador urbano obcecado por lendas, decidiu desobedecer todos os avisos locais e registrar tudo para seu canal. Ele acreditava que a superstição seria apenas marketing turístico, mas começou a perceber que algo estava errado já no primeiro degrau. O ar ficou mais denso, como se puxasse sua respiração, e a sensação de ser observado crescia a cada passo. Ainda assim, ele subiu, convencido de que encontraria apenas ruínas, não ecos de pessoas que nunca voltaram. Raul iluminou a escadaria com a lanterna, mas a luz parecia engolida pela escuridão,
refletindo apenas a textura irregular das pedras molhadas. A cada passo, ele ouvia um som estranho, algo entre um sussurro e uma respiração profunda, mas ao olhar para trás não via ninguém. No topo, encontrou um pequeno santuário abandonado, coberto por fitas vermelhas rasgadas pelo vento e marcas na parede que pareciam arranhões humanos. Ele aproximou a câmera, mas ao focar na porta de madeira, percebeu que ela tremia, como se algo por dentro pressionasse para sair. A temperatura caiu bruscamente, e a luz piscou. Uma figura contornada pela sombra surgiu dentro do santuário, imóvel, apenas observando. O instinto mandou Raul fugir, mas suas pernas pareciam travadas. A figura deu um passo, e o chão sob Raul vibrou como se respirasse. A figura avançou para fora do santuário, revelando um corpo distorcido, como se estivesse dobrado em ângulos impossíveis. Sua pele era cinza, e os olhos brilhavam com um tom branco opaco, sem íris. O ser imitava a respiração de Raul, como se estivesse copiando cada movimento. Quando ele recuou, a criatura recuou também. Quando ele levantou a lanterna, ela levantou o braço retorcido. Era um reflexo macabro que parecia estudar sua forma, tentando aprendê-la. Ele percebeu que precisava sair dali, mas quando tentou correr, a criatura correu exatamente no mesmo ritmo, como se fosse sua sombra viva. A descida se tornou uma corrida desesperada, porém a cada lance de escada Raul ouvia múltiplos passos atrás de si, como se outras cópias surgissem pelo caminho, imitadas pela criatura original. O pânico cresceu quando ele ouviu vozes idênticas à sua, repetindo frases que nunca tinha dito. Ao alcançar a metade da escadaria, Raul percebeu que a floresta ao redor estava completamente diferente. As árvores antes familiares assumiram formas tortas, como se tivessem crescido torcidas por algum sofrimento invisível. A trilha não levava mais ao vilarejo, e sim a uma clareira iluminada por um brilho vermelho que lembrava brasas. No centro, havia um conjunto de pedras marcadas com símbolos idênticos aos vistos no santuário. E então, das sombras entre as árvores, surgiram outras figuras todas com o rosto dele, deformado, repetindo sua voz num coro dissonante. Ele caiu de joelhos ao perceber que a criatura não apenas o imitava, mas estava se multiplicando, cada versão mais distorcida que a anterior. Elas cercaram Raul lentamente, como se comemorassem sua chegada a um destino inevitável. Raul tentou usar o celular para gravar tudo, mas a tela mostrava apenas estática. De repente, uma das cópias avançou e segurou seu rosto, aproximando dela até quase encostar. Ela respirava de forma sincronizada, tentando moldar seu próprio crânio para igualar o dele. O processo fazia sons de ossos quebrando, e cada rachadura ecoava pela floresta. Raul percebeu que aquelas criaturas não apenas imitavam, elas tentavam substituir. A originalidade dele era alimento. Ele tentou lutar, mas outra cópia segurou seus braços, enquanto uma terceira pressionou o peito dele com força, como se estivesse marcando o território. As vozes se uniram em um sussurro único e horrível. Agora você pertence ao reflexo. A escuridão tomou seu campo de visão por alguns segundos. Quando Raul abriu os olhos, estava outra vez no topo da escadaria, mas seu corpo parecia pesado, estranho, como se não respondesse totalmente aos seus comandos. Ele caminhou até o vilarejo cambaleando, e os moradores recuaram imediatamente ao vê-lo, horrorizados. Todos evitavam olhar diretamente para seu rosto. No reflexo de uma vidraça, Raul finalmente entendeu o motivo. Seu rosto não era mais o seu. Era uma versão distorcida, semelhante às criaturas da floresta, com a pele áspera e os olhos sem vida. Ele tentou falar, mas suas palavras saíram atrasadas, como eco de outra voz. Dias depois, encontraram gravações na escadaria mostrando Raul fugindo desesperado, mas nas últimas imagens, havia duas versões dele correndo lado a lado. Uma delas desapareceu na mata. A outra voltou ao vilarejo. Ninguém sabe qual é a verdadeira. A estrada que levava ao vilarejo de Dharampur era estreita, sinuosa e coberta por uma névoa que parecia surgir do nada, como se a floresta quisesse esconder alguma coisa. Turistas raramente passavam por ali, mas motoristas que faziam entregas à noite contavam histórias sobre um túnel abandonado que não aparecia em nenhum mapa, surgindo apenas para quem estivesse sozinho e cansado. Era conhecido como o Túnel do Retorno, porque, segundo os moradores, quem entrava saía diferente, como se algo tivesse acompanhado a pessoa até do lado de fora.
Foi por pura teimosia que o motorista Shankar decidiu filmar sua rota para provar que tudo era superstição. Ele acreditava que o medo coletivo criava essas lendas, mas sua convicção começou a vacilar assim que viu o contorno escuro do túnel surgindo entre as árvores, mesmo sabendo que aquele trecho da estrada deveria ser completamente aberto e plano. Ainda assim, ele reduziu a velocidade e continuou, sem saber que aquela decisão marcaria seu último momento de lucidez. Ao entrar no túnel, Shankar notou que o motor do caminhão parecia mais fraco, como se estivesse sendo drenado lentamente. A claridade dos faróis também diminuía, incapaz de alcançar mais do que alguns metros à frente. O túnel era extremamente longo, muito mais do que a pequena estrutura poderia comportar, e o ar parecia vibrar com um som grave, quase imperceptível, como um canto abafado vindo de muito longe. Shankar começou a ouvir passos atrás do caminhão lentos, ritmados e cada vez mais próximos. Ele sabia que não havia espaço para alguém andar ali dentro, mas a sensação de ser seguido era tão intensa que chegou a olhar pelo retrovisor. Não viu nada, apenas uma sombra longa demais para ser humana. A cada metro percorrido, o túnel parecia se estreitar, pressionando o veículo e seu nervosismo. Quando finalmente decidiu acelerar para sair daquele pesadelo, percebeu que os passos acompanhavam sua velocidade. A inquietação se transformou em pânico quando Shankar olhou novamente para o retrovisor e viu algo se aproximando, não uma pessoa, mas uma forma alongada, como se alguém tivesse sido esticado até perder a silhueta humana. A criatura não corria, ela deslizava pelo chão, sem fazer esforço, mantendo a cabeça baixa e os braços compridos tocando as paredes. O túnel ecoava com estalos, como se ossos se quebrassem a cada movimento. Quando Shankar tentou acelerar mais, o motor falhou completamente e o caminhão apagou. A escuridão tomou conta, e apenas os passos e estalos continuaram. Ele tentou ligar novamente, mas o painel piscava como se estivesse sendo manipulado por algo invisível. A criatura finalmente ergueu a cabeça, um rosto sem boca, apenas 2 olhos largos, brancos e fixos nele. A figura começou a bater no caminhão, não com violência, mas com toques lentos, quase curiosos, como quem reconhece um objeto perdido. Shankar percebeu que precisava fugir a pé, mesmo sabendo que isso podia ser ainda mais perigoso. Ele abriu a porta do caminhão devagar, sem fazer barulho, mas o túnel reagiu. O som ecoou infinitamente, como se cada passo reverberasse por quilômetros. A criatura parou de bater na lataria e virou todo o corpo em sua direção, fazendo um movimento contínuo, sem articulações, como um pano sendo torcido. Ele correu desesperado, tentando atravessar o túnel, mas parecia que nunca chegava ao final. A cada 10 metros, o ambiente mudava, ora mais estreito, ora mais largo, ora com paredes molhadas, ora com marcas como garras arranhando pedra. A criatura o seguia silenciosamente, surgindo sempre próxima demais, como se teleportada. Shankar começou a ouvir sussurros ao seu lado, vozes falando seu nome com tonalidades diferentes, como se várias versões dele próprio tentassem convencê-lo a parar. Quando finalmente avistou uma luz fraca ao fim do túnel, Shankar reuniu todas as forças e correu como nunca. A criatura, porém, se espalhou pelas paredes, como uma sombra líquida, acompanhando-o por toda parte. Ele sentiu mãos frias tocando seus ombros, segurando seu pescoço, tentando fazê-lo olhar para trás, mas sabia que se olhasse, perderia mais do que a coragem. Ao atravessar a saída, caiu na estrada, ofegante, e o túnel desapareceu atrás dele como se nunca tivesse existido. O caminhão também não estava mais lá. Confuso, Shankar caminhou até Dharampur, onde foi encontrado por moradores no estado de choque, repetindo que ele voltou, mas não sozinho. A polícia tentou investigar, mas não encontrou nenhum sinal de túnel, apenas marcas profundas na vegetação, como se algo enorme tivesse sido arrastado. Nos dias seguintes, Shankar começou a notar mudanças sutis. Seu reflexo aparecia desfocado, e às vezes movia-se com atraso. À noite, escutava passos dentro da própria casa, passos idênticos aos que ouvirá no túnel. Certo dia, sua esposa encontrou marcas longas e escuras no chão, indo do quarto até a porta da rua, como se algo tivesse rastejado para fora. Shankar desapareceu na mesma noite. O enigmático é que as câmeras de segurança registraram 2 homens idênticos saindo da casa. Um caminhava normalmente, o outro se arrastava, com movimentos longos e contorcidos. Quando procuraram por eles, descobriram apenas o caminhão abandonado na beira de uma estrada distante e ao lado,
a entrada de um túnel que ninguém mais conseguiu encontrar. Desde então, motoristas evitam aquele trecho, temendo que a estrada não os deixe voltar sozinhos. A região montanhosa de Kudremukh abrigava uma das florestas mais densas e silenciosas do sul da Índia, um lugar onde o vento parecia sussurrar segredos antigos e onde trilhas surgiam e desapareciam da noite para o dia. Os moradores locais evitavam uma área específica conhecida como Vale dos Sussurros, um trecho tão profundo que a luz do sol mal tocava o chão. Diziam que ali viviam ecos que não pertenciam ao presente, vozes de pessoas que desapareceram na mata e continuavam chamando por ajuda décadas depois. Apesar dos avisos, um trio de mochileiros Asha, Varun e Deepak decidiu acampar naquela região, convencidos de que encontrariam imagens impressionantes para postar nas redes. Assim que cruzaram o limite do vale, perceberam que o ar ficou mais pesado e que o silêncio era tão absoluto que conseguia abafar até o som da própria respiração, como se a floresta estivesse segurando o fôlego para observá-los atentamente naquele primeiro passo. Na primeira noite, enquanto montavam as barracas, Asha ouviu alguém chamando seu nome com clareza absoluta, mas a voz vinha de dentro da floresta, muito além da luz fraca da fogueira. Pensando ser um dos amigos, ela ignorou, até que a mesma voz repetiu seu nome com exatidão, inclusive imitando sua própria entonação. Varun e Deepak garantiram que não tinham chamado nada, mas antes que pudessem discutir, outra voz surgiu, desta vez masculina, gemendo por socorro, pedindo que alguém o ajudasse a encontrar o caminho de volta. A súplica parecia tão verdadeira que os três se levantaram instintivamente, mas perceberam que as vozes vinham de direções diferentes, como se a mata inteira estivesse cheia de gente perdida. O mais perturbador é que algumas vozes soavam familiares demais, como se fossem versões futuras ou passadas deles mesmos. Na manhã seguinte, encontraram pegadas ao redor das barracas, porém as marcas eram estranhas. Passos humanos perfeitos misturados com arrastos curtos, como se alguém estivesse sendo puxado contra a própria vontade. A trilha parecia convidá-los para dentro da mata, e apesar do medo, decidiram seguir para tentar entender o que estava acontecendo. A cada metro avançado, ouviam murmúrios fracos, como conversas entre pessoas invisíveis, mas quando paravam para escutar melhor, o som desaparecia instantaneamente. Asha sentia que algo caminhava logo atrás dela, mas sempre que virava, via apenas a vegetação fechada, imóvel demais para ser real. Os galhos pareciam se mover sozinhos, abrindo passagem para uma presença que não queria ser vista, apenas ouvida. Quanto mais avançavam, mais a sensação de estarem sendo guiados ou caçados se intensificava até se tornar quase sufocante. Em um ponto da trilha, encontraram uma clareira circular onde o ar parecia diferente, mais frio e vibrante, como se cada respiração fosse absorvida pelo ambiente. No centro havia um amontoado de pedras formando um círculo ritualístico, e ao redor dele surgiam dezenas de gravações feitas à faca nos troncos das árvores. Cada mensagem parecia escrita por uma pessoa diferente, mas todas transmitiam o mesmo pânico absoluto. Ele imita sua voz. Ele chama por você. Não responda. Asha sentiu as pernas ficarem fracas ao reconhecer sua própria caligrafia em uma das árvores, apesar de nunca ter estado ali antes. Ela não conseguiu se afastar. De repente, as vozes começaram a ecoar de todos os lados, repetindo o nome dos três mochileiros num ritmo crescente, como se a floresta inteira estivesse pulsando, esperando que algum deles cometesse o erro fatal de responder. O desespero tomou conta quando Deepak ouviu o que parecia ser a própria mãe gritando por ajuda dentro da mata. Ela chorava, implorava e pedia para ele vir depressa. Asha e Varun tentaram segurá-lo, mas Deepak arrancou o braço deles e correu em direção ao som, sumindo na vegetação em segundos. Gritos ecoaram logo depois, não os da mãe, mas os dele, e então silêncio total. Quando Asha e Varun tentaram fugir, perceberam que a floresta tinha mudado completamente de forma, apagando a trilha e os landmarks que eles usaram para se orientar. As vozes agora imitavam Deepak com perfeição, chamando pelos dois com um tom suplicante que quase partia o peito. Asha percebeu tarde demais que a floresta não estava apenas repetindo sons, ela estava aprendendo, descobrindo o que machucava mais, o que enfraquecia a mente humana até fazê-la quebrar. Ao anoitecer, Asha e Varun finalmente avistaram luzes distantes e correram desesperados na direção delas, acreditando que tinham encontrado uma saída. Mas conforme se aproximaram, perceberam que não eram luzes, eram olhos. Olhos enormes, refletindo a pouca claridade, alinhados na escuridão como predadores aguardando o momento certo para atacar.
Eles ouviram passos atrás, e quando olharam para trás, viram Deepak saindo da mata, com o corpo torto e a boca tremendo num sorriso estranho. Mas a voz que saiu dele não era sua. Era a voz de Varun, chamando por ajuda. Asha correu em pânico e foi encontrada dias depois por moradores da região, completamente muda, incapaz de explicar o que viu. Já Varun e Deepak nunca foram localizados. O Vale dos Sussurros permanece fechado, mas à noite, moradores afirmam ouvir 3 vozes chamando por ajuda, sempre imitando pessoas diferentes, sempre esperando a próxima resposta. No extremo norte da Índia, nas montanhas áridas de Spiti Valley, existe um monastério pouco conhecido chamado Keiran, isolado entre penhascos tão altos que o sol demora horas para alcançar o chão. Monges raramente falam sobre o local, afirmando que certas áreas do monastério foram seladas há séculos para impedir que algo antigo desperte novamente. Apesar disso, Lena, uma fotógrafa aventureira, conseguiu autorização de permanência por 3 dias, interessada em registrar a arquitetura budista mais remota do país. Logo na primeira noite, percebeu que os corredores tinham uma acústica estranha. Cada passo ecoava atrasado, como se outra pessoa estivesse caminhando atrás dela, imitando seus movimentos com leve diferença de tempo. Os monges diziam que aquilo era normal, mas seus olhares inquietos contavam outra história, como se esperassem que o eco uma hora deixasse de ser apenas um eco. Enquanto explorava o pátio interno, Lena notou uma porta de madeira marcada com símbolos tibetanos riscados e reforçados com correntes antigas. As correntes vibravam levemente, mesmo sem vento, e a madeira exalava um cheiro de mofo misturado a algo metálico. Um dos monges mais velhos aproximou-se lentamente e pediu que ela nunca chegasse perto daquela porta ao entardecer. Ele sussurrou que ali ficava a Sala dos 3 Ecos, um lugar onde vozes retornavam distorcidas, trazendo fragmentos do passado e do que ainda aconteceria. Naquela mesma noite, enquanto revisava suas fotos, Lena ouviu alguém chamando seu nome no fundo do corredor. A voz era suave, melancólica e extremamente familiar. Quando olhou para a porta, não viu ninguém, mas o eco continuava repetindo seu nome como se estivesse cada vez mais próximo, cada vez mais certo do que queria alcançar. Curiosa e assustada, Lena decidiu seguir o som pelo corredor, mas a cada passo que dava, sentia que o ambiente mudava ao seu redor. As paredes pareciam se alongar silenciosamente, esticando-se como tecido, enquanto as lanternas queimavam mais fracas, lançando sombras longas demais para serem normais. Quando finalmente alcançou a origem da voz, percebeu que vinha da porta selada. As correntes vibravam mais forte, batendo umas nas outras como se algo do outro lado estivesse tentando acompanhar sua respiração. A voz então mudou, imitando o timbre exato do pai de Lena, falecido anos antes. Ele pedia que ela abrisse a porta, dizia que precisava falar, que estava preso ali há tempo demais. A emoção quase a dominou, mas antes de tocar as correntes, um vento gelado atravessou o corredor, trazendo um cheiro forte de terra úmida e sangue antigo, fazendo seus dedos congelarem no ar. No dia seguinte, Lena tentou contar aos monges o que viu, mas todos silenciaram imediatamente ao ouvir qualquer menção à porta. Um deles, porém, pediu que ela deixasse o monastério antes do anoitecer, alegando que algumas vozes aprendem a copiar memórias pessoais, mesmo aquelas que a pessoa nunca confessou em voz alta. Lena decidiu ficar, acreditando que tudo poderia ser uma mistura de sugestão e medo. Mas ao analisar suas fotos tiradas no corredor, percebeu algo impossível. Em uma delas, tirada antes de ouvir qualquer voz, havia uma sombra humana projetada sobre a parede, mesmo que naquele momento ela estivesse totalmente sozinha. A sombra tinha o braço estendido, como se tentasse alcançá-la. Na noite seguinte, a voz voltou, desta vez mais alta, repetindo frases que somente ela e o pai conheciam, como se alguém estivesse folheando suas memórias e escolhendo as mais dolorosas. Determinada a entender o que estava atrás da porta, Lena voltou ao corredor carregando sua câmera e uma lanterna. As correntes estavam mais tensas, e a madeira parecia pulsar, como se algo respirasse ali dentro. Quando ela aproximou a lanterna, viu marcas profundas na porta, arranhões longos que lembravam unhas humanas tentando desesperadamente abrir caminho para fora. A voz mudou novamente. Agora era dela própria. O som clonava sua entonação com perfeição e repetia palavras que ela jamais diria, como se tentasse convencê-la de que já era tarde para voltar atrás. A porta estremeceu com tanta força que a corrente superior quase se rompeu. Assustada, Lena recuou, mas a porta abriu uma fresta mínima.
O ar que saiu de dentro era quente, úmido e carregado de murmúrios, como se centenas de vozes falassem ao mesmo tempo dentro de um único pulmão faminto. Lena fugiu pelo corredor, mas o eco de seus passos já não era apenas um eco, era um segundo conjunto de passos, correndo atrás dela, igualando sua velocidade, respirando do mesmo jeito, como uma cópia invisível que finalmente encontrara forças para se desprender da porta. Os monges tentaram detê-la ao vê-la em pânico, mas quando olharam para o fundo do corredor, empalideceram. O ar atrás dela ondulava, criando a silhueta de um corpo que imitava cada movimento seu, só que com atraso mínimo, como se estivesse aprendendo a ser real. Lena desapareceu naquela noite. O monastério afirma que ela partiu antes do amanhecer, mas sua mochila e seu equipamento ainda estão lá, intocados. Alguns viajantes dizem que, ao passar pelo portão do monastério, ouvem uma mulher chamando por ajuda, uma voz atrasada, ecoando como se ainda estivesse aprendendo a existir do lado de fora. No coração do deserto de Tar, existe uma aldeia minúscula chamada Suriada, onde poucas famílias insistem em permanecer apesar das histórias sombrias contadas há gerações. A região é famosa por suas dunas imprevisíveis, que mudam de posição durante a noite, como se caminhassem sozinhas. Mas o maior medo dos moradores não é o deserto vivo, e sim a casa de areia, uma construção antiga que emerge e desaparece conforme o vento muda. Alguns afirmam que ela só aparece para quem está destinado a entrar. Foi ali que Meera, uma documentarista obstinada, decidiu gravar um especial sobre fenômenos inexplicáveis da Índia. Ela chegou ao local ao entardecer e viu a casa materializar-se lentamente entre duas dunas, com paredes rachadas e janelas tão escuras que pareciam buracos na realidade. O guia local recusou-se a acompanhá-la, dizendo que quem entra na casa de areia não retorna do mesmo jeito ou não retorna. Meera entrou sozinha, iluminando o interior com sua lanterna. A casa parecia maior por dentro do que por fora, com corredores largos que se estendiam em direção a cômodos que ela não lembrava de ter visto do lado de fora. O chão era coberto por uma camada fina de areia que se movia como se respirasse. Cada passo deixava marcas profundas, mas segundos depois, as pegadas desapareciam, como se alguém estivesse caminhando atrás dela apagando-as. Em um dos quartos, Meera encontrou objetos antigos, pulseiras, colares, fotos desbotadas que pareciam ter pertencido a diferentes épocas. No canto, uma cadeira de madeira balançava sozinha, rangendo num ritmo lento e constante. O ar estava tão seco que parecia arranhar a garganta, e a casa emitia sons baixos, como se estivesse falando uma língua perdida, tentando recepcioná-la de um modo perversamente gentil. Ao avançar para o corredor principal, Meera percebeu que a casa não era apenas grande, ela mudava de forma. Portas que antes estavam abertas apareciam fechadas. Janelas que davam para o deserto agora mostravam apenas escuridão sólida, como se nada existisse além da parede. Foi então que ouviu passos suaves vindo de um dos cômodos, acompanhados por um canto infantil distante, sem palavras, apenas uma melodia repetida eternamente. Meera seguiu o som com cautela, mas ao iluminar o quarto, percebeu que não havia ninguém ali, apenas um poço circular escavado no chão, alinhado com símbolos que lembravam olhos. A areia dentro do poço girava sozinha, como um pequeno redemoinho preso. De repente, a melodia infantil ecoou atrás dela, muito perto do seu ouvido, fazendo seu corpo inteiro congelar no lugar. Ela virou lentamente, mas encontrou somente o corredor vazio. Meera decidiu registrar tudo com sua câmera, mas cada gravação mostrava algo diferente daquilo que ela realmente via. Em um dos vídeos, uma figura humana feita de areia caminhava atrás dela, com braços longos que caíam até o chão. A criatura não tinha rosto, apenas uma superfície lisa que tremulava ao ritmo da respiração. Segundos depois, a imagem sumia, deixando apenas estática. Assustada, Meera tentou encontrar a saída, mas a casa parecia expandir-se, sempre um cômodo a mais, sempre uma porta nova, sempre uma sombra no limite da visão. Em certo momento, ela viu algo ainda pior, uma versão dela mesma, feita de areia compacta, parada no fim do corredor, imitando seus movimentos com atraso, como se estivesse aprendendo a ser humana. A cópia virou a cabeça lentamente, olhando para ela com uma intenção que ia além de qualquer compreensão. A casa então começou a tremer, e dunas de areia caíam do teto como chuva. A voz infantil voltou a cantar, mas desta vez acompanhada por sussurros adultos, formando um coro perturbador que parecia vir de dentro das paredes.
Meera correu desesperada para o lado de fora, mas a porta principal agora levava a outro corredor, iluminado por uma luz amarela fraca que não existia antes. Ao fundo, ela viu várias figuras feitas de areia, algumas com formas humanas, outras distorcidas, todas paradas, como estátuas prontas para desmontar a qualquer instante. Elas começaram a se mover ao mesmo tempo, inclinando-se para frente como marionetes sem cordas, e avançando com passos arrastados. Meera sentiu a areia subir até seus tornozelos, prendendo seus movimentos, como se o próprio chão tivesse virado líquido e tentasse engolir suas pernas lentamente. Quando finalmente conseguiu correr, Meera arrombou uma porta lateral e lançou-se para fora, mas, para seu espanto, a casa simplesmente desapareceu atrás dela, como se nunca tivesse existido. Ela caiu na areia quente, ofegante, e viu ao longe seu guia correndo em sua direção. Ele a encontrou em choque, com os olhos fixos no horizonte, repetindo que havia se visto 2 vezes. A câmera de Meera foi recuperada, mas os arquivos estavam corrompidos, exceto por um único vídeo em que ela aparece parada, olhando diretamente para a lente, imóvel, enquanto uma segunda figura feita de areia se forma atrás dela, imitando sua postura, até que a gravação termina abruptamente. Desde então, nômades afirmam que a Casa de Areia continua surgindo em noites de vento forte, esperando por pessoas que carregam histórias demais dentro de si, histórias que podem ser copiadas, quebradas e reescritas na forma de pó. O vento quente da noite atravessava as ruínas de Fangar como se carregasse vozes antigas, sussurros que pareciam crescer a cada passo que Raul dava pelo vilarejo amaldiçoado. Ele era guia turístico informal na região, acostumado a levar aventureiros curiosos até as muralhas quebradas, mas naquela noite estava sozinho, movido por um chamado estranho que ouvirá em sonho. As sombras se estendiam como mãos longas, tocando as paredes rachadas enquanto ele caminhava com a lanterna trêmula. A cada feixe de luz, algo parecia se mover rápido demais para ser visto claramente, como figuras escondidas entre destroços e portas abertas que levavam ao vazio. Raul respirava fundo, tentando ignorar a sensação de que não deveria estar ali, mas cada passo puxava mais para dentro, como se a ruína tivesse vida própria. Quando ele alcançou o antigo mercado, a temperatura caiu de repente, tornando o ar pesado e grudado à pele. O silêncio era tão absoluto que parecia pressionar os ouvidos, exigindo atenção. Raul então viu a primeira figura, uma mulher sentada no chão, vestida com sari vermelho desgastado, cabelos longos cobrindo o rosto. Ele congelou, incapaz de entender como alguém poderia estar ali tão tarde, tão imóvel. A mulher levantou a cabeça devagar, e foi então que Raul percebeu que não havia olhos no rosto dela, apenas 2 cavidades escuras de onde escorria algo espesso, viscoso e brilhante. Ela ergueu a mão em sua direção, gesticulando como se pedisse ajuda, mas seu corpo permanecia completamente estático, como uma marionete quebrada esperando ordens. O instinto fez Raul recuar, mas atrás dele surgiu outra presença, passos arrastados de múltiplos pés, como se várias pessoas caminhassem ao mesmo tempo, mas sem sincronia. Ele virou lentamente, temendo o que encontraria, e deu de cara com um grupo de sombras humanas, todas sem rosto, todas movendo-se de maneira irregular, como se lutassem contra o próprio corpo. Elas se aproximavam em silêncio absoluto, ignorando a luz que Raul tremia tentando manter apontada para elas. Quando uma das sombras tocou sua perna, Raul sentiu uma dor intensa, como se o calor de uma fogueira tivesse sido pressionado contra a pele. Ele perdeu o ar, caiu de joelhos e a lanterna rolou pelo chão, apagando-se ao bater na pedra. Mergulhado na escuridão total, Raul finalmente entendeu que aquilo não era um encontro comum. As sombras começaram a cercá-lo, suas mãos geladas deslizando pela pele como fios de gelo que queimavam ao mesmo tempo. No meio delas, a mulher de sari vermelho surgiu novamente, agora mais próxima, seu rosto sem olhos quase tocando dele. Um som começou a brotar das ruínas, algo semelhante a um cântico extremamente baixo, murmurado por vozes distantes, ecoando de dentro das estruturas vazias. Raul sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de uma força que parecia tentar arrancar sua consciência, puxando para dentro daquela escuridão que rodeava todo o vilarejo. Ele tentou gritar, mas sua voz simplesmente não saiu. Então veio a dor mais profunda. A mulher sem olhos colocou as mãos no peito de Raul e algo começou a vibrar dentro dele, como se dedos invisíveis mexessem em seus órgãos, reorganizando tudo. Ele caiu no chão, olhos abertos, mas incapaz de mover qualquer parte do corpo. As sombras se debruçaram sobre ele, como se examinassem sua alma,
não seu corpo. Um a um, elas pressionaram suas mãos contra o peito dele, e Raul sentiu seu próprio rosto se deteriorar, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. E foi nesse momento que ele compreendeu. Aquele lugar não absorvia apenas energia, absorvia identidades, memórias, tudo que definia uma pessoa. Ele sentiu sua própria vida escorrer como líquido entre os dedos das sombras. O sol nasceu horas depois, iluminando as ruínas com uma luz pálida e indiferente. Turistas começaram a chegar, tirando fotos, rindo, comentando sobre como o lugar era assustador, mas seguro durante o dia. Entre as pedras, sentado exatamente no centro do mercado, estava um homem imóvel, o corpo rígido, a pele fria. Os olhos dele eram duas cavidades vazias, como se nunca tivessem existido. Ninguém percebeu. Ninguém se aproximou. Para eles, era apenas mais uma sombra confusa dentro das ruínas. Apenas quem passou muito perto sentiu um arrepio estranho e indescritível. Porque agora, Raul fazia parte da maldição. E seus sussurros baixos e insistentes já chamavam o próximo visitante para dentro. A estrada que levava ao vilarejo de Chaya parecia infinita, cercada por plantações silenciosas que balançavam como se respondessem a um vento que ninguém sentia. A jornalista Naya viajava sozinha, enviada para investigar relatos de aparições noturnas que vinham crescendo nos últimos meses. À medida que o carro avançava, ela notava que o sinal do celular sumia de forma abrupta, como se uma barreira invisível se fechasse às suas costas. A cada quilômetro, a sensação de que alguém observava a estrada aumentava, não de longe, mas muito perto, como se rostos surgissem na escuridão logo atrás do vidro. Quando finalmente avistou o vilarejo, percebeu que nenhuma luz estava acesa, como se todos tivessem sido engolidos pela noite. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso dominava tudo. A Naya encontrou a primeira casa com a porta aberta e entrou devagar, chamando por alguém. O interior estava impecavelmente arrumado, exceto por marcas de mãos nas paredes, muitas delas pequenas, como se fossem de crianças. As impressões eram escuras, quase queimadas, e traçavam caminhos que levavam até um quarto trancado. Ela tentou abrir, mas a maçaneta estava quente demais, quase incandescente, forçando-a a recuar. Foi então que ouviu passos leves correndo atrás dela, passos que pareciam de uma criança descalça. Ao se virar, viu apenas um vulto fugindo pela porta pequeno, curvado, rápido demais para ser humano. O ar ficou denso, pesado, e o som de risadas abafadas ecoou pelo corredor, multiplicando-se até formar um coro de vozes indistintas. Determinada a entender o que estava acontecendo, a Naya caminhou pelo vilarejo e encontrou um templo antigo. As portas estavam entreabertas, e uma luz alaranjada tremulava lá dentro, como se alguém estivesse realizando um ritual. Quando entrou, encontrou uma fileira de bonecas de barro alinhadas no chão, todas com os olhos arrancados, todas cobertas de um pó vermelho que lembrava cinzas. No centro do templo, havia um pedestal com símbolos entalhados, e sobre ele repousava uma máscara de madeira rachada, com um sorriso aberto demais e dentes pontiagudos esculpidos. Antes que pudesse examinar melhor, um estrondo ecoou atrás dela, e a porta se fechou sozinha, prendendo-a no interior escuro. Então o som das bonecas caindo uma por uma começou, cada impacto ecoando como um suspiro. De repente, uma figura surgiu no canto do templo. Uma criança magra demais, pele escura marcada por queimaduras antigas, olhos completamente pretos, sem brilho. Ela caminhou de forma contorcida, como se cada movimento do corpo fosse uma luta contra a própria carne. Outras crianças apareceram atrás dela, formando um semicírculo ao redor de Anaya, todas igualmente deformadas. Elas não falavam, apenas observavam, respirando em sincronia, enquanto a máscara no pedestal começou a vibrar, emitindo um som grave e profundo. A jornalista sentiu seu corpo ficar rígido, como se algo estivesse tentando dominá-la por dentro, puxando-a para dentro daquela escuridão que envolvia o templo e transformando cada pensamento em ruído distante. As crianças avançaram lentamente, tocando as paredes com mãos queimadas que deixavam rastros escuros. Quando cercaram Anaya, cada uma colocou a mão sobre um ponto diferente do corpo dela, e um calor insuportável tomou conta de tudo, como se estivessem transferindo uma energia antiga e maldita. Sua visão começou a escurecer nas bordas, como se estivesse sendo puxada para dentro de um poço profundo. No instante final, antes de perder a consciência, ela viu a máscara flutuando levemente, deslocando o ar ao redor,
aproximando-se de seu rosto como se buscasse um novo anfitrião. O sorriso esculpido parecia pulsar, respirando, ansiando por um corpo vivo para habitar. Dias depois, viajantes relataram ter visto uma mulher andando pela estrada de Shaya sozinha, com roupas limpas, passos leves demais, quase flutuantes. Nenhum dos moradores foi encontrado, e o vilarejo permaneceu deserto, mas marcas de pequenas mãos queimadas surgiam diariamente nas portas das casas, como se crianças invisíveis circulassem pelas ruas. A mulher, porém, nunca respondia quando chamada. Apenas sorria, um sorriso largo demais, impossível para um rosto humano, antes de desaparecer na neblina que cobria o caminho. Dizem que quem seguir esse sorriso por curiosidade acaba entrando no vilarejo vazio. E nunca mais retorna. Porque agora, a máscara encontrou um novo corpo. E ela quer mais. O trem noturno que cruzava o interior da Índia avançava como um animal metálico faminto, cortando a escuridão com seu trilho vibrante. Dentro dele, o engenheiro ferroviário Vikram realizava sua última ronda da noite, caminhando por entre vagões vazios onde apenas o som do atrito entre ferro e vento parecia ter vida própria. A cada passo, ele sentia a vibração do trem sob os pés como se algo rastejasse pelo metal, acompanhando seu ritmo, marcando presença. O breu lá fora era tão intenso que o vidro das janelas parecia refletir mais das sombras internas do que da paisagem. Vikram notou que, estranhamente, o vagão número 7, um dos mais antigos, estava com a porta entreaberta, mesmo sendo fechado manualmente pouco antes de a viagem começar. Quando empurrou a porta, uma brisa gelada percorreu seu corpo, trazendo um cheiro de terra molhada e algo mais profundo, quase como sangue antigo, fazendo-o hesitar antes de entrar. O interior do vagão estava completamente escuro, embora os outros estivessem bem iluminados. Vikram ligou a lanterna e percebeu marcas no chão, arrastadas, como se alguém tivesse sido puxado para dentro pelos tornozelos. O trilho de sujeira formava desenhos circulares estranhos, que pareciam se mover conforme a luz passava. Ele chamou por alguém, imaginando que fosse um passageiro bêbado ou um invasor, mas nenhuma resposta veio, apenas um som abafado, semelhante a respirações múltiplas, ecoando pelas paredes. As janelas do vagão estavam totalmente embaçadas, e quando Vikram se aproximou de uma delas para limpar, percebeu que o vapor vinha de dentro, como se diversas bocas respirassem ao mesmo tempo atrás do vidro. Um borrão apareceu repentinamente frente ao seu rosto, uma sombra retorcida que parecia girar de maneira impossível, fazendo-o recuar com o coração acelerado. Decidido a investigar, Vikram seguiu até o fundo do vagão, notando que as poltronas estavam tortas, viradas como se uma força violenta tivesse passado por ali. Em uma delas havia um objeto que chamou sua atenção, um colar tradicional de contas negras, quebrado, com algumas contas ainda pingando um líquido escuro e espesso, que não deveria estar ali. Ao tocá-lo, ouviu uma risada baixa ecoar atrás dele, não infantil, mas algo entre um sussurro e um rugido, como se gargantas demais tentassem rir ao mesmo tempo. A luz da lanterna piscou, revelando por um breve instante uma figura no teto, presa como um inseto. Uma mulher de cabelos longos, braços contorcidos, rosto pálido demais, com a boca aberta em um sorriso rígido e dentes longos demais. Quando a luz estabilizou, ela havia desaparecido, mas o metal acima dele ainda estava amassado, provando que alguém ou algo estivera ali. O trem então sacudiu com força incomum, e a escuridão dentro do vagão pareceu ganhar movimento, como se tivesse peso. Da fileira de assentos à esquerda surgiu uma mão magra, pálida, seguida de outra, e depois de um corpo inteiro arrastado para fora como se não tivesse ossos. Era a mesma mulher, mas seus olhos agora estavam negros como carvão molhado, refletindo apenas o desespero de Vikram. Ela moveu-se sem som, aproximando-se de forma sinuosa, o pescoço estalando a cada inclinação do rosto. Atrás dela, outras figuras começaram a emergir das poltronas, do chão, das paredes, alcançando formas humanas apenas pela metade, como se tivessem sido copiadas apressadamente. O ar ficou denso e quente, e Vikram sentiu seus ouvidos zumbirem até doer. O trem continuava avançando na escuridão, mas dentro dele parecia que o tempo parara, deixando apenas o medo e aquelas criaturas sem nome. A mulher ergueu a mão e o colar quebrado voltou a vibrar no chão, movendo-se sozinho até alcançar os pés de Vikram, que tentou recuar, mas o vagão agora parecia menor, paredes apertando-se como carne viva. As figuras aproximaram-se até formarem um círculo ao seu redor, e todas começaram a emitir um som grave, parecido com um canto ritualístico,
que fazia seu peito vibrar como se seu coração estivesse sendo puxado. A mulher inclinou a cabeça até que seu rosto ficasse a centímetros do dele, e de sua boca saiu um ar frio que cheirava a morte antiga. Vikram tentou correr, mas suas pernas não responderam, como se mãos invisíveis o segurassem. Um segundo depois, a mulher abriu a boca de forma impossível, revelando camadas de dentes, e o trem apagou todas as luzes ao mesmo tempo, mergulhando tudo em um breu absoluto, enquanto o som das vozes crescia e engolia sua consciência por completo, sufocando qualquer pensamento. Quando o trem chegou à estação final pela manhã, todos os vagões estavam iluminados exceto o número 7. Os funcionários estranharam o silêncio e decidiram abrir a porta, encontrando o vagão vazio, mas completamente marcado por arranhões e símbolos circulares no piso. Não havia sinal do engenheiro, apenas seu rádio quebrado e o colar de contas negras restaurado, como novo, deixado cuidadosamente sobre uma poltrona. Passageiros que passaram pelo lado de fora afirmam até hoje que viram rostos distorcidos no vidro embaçado, observando-os com olhos famintos. E quando o trem parte novamente à noite, alguns relatam que o vagão 7 acende sozinho, mesmo quando está oficialmente fechado. Dizem que Vikram ainda está lá dentro não como homem, mas como parte da multidão de sombras que agora habitam o trem, aguardando o próximo passageiro imprudente que ousar entrar.